Menopausa, período da vida da mulher que representa o fim da fase de vida reprodutiva e que pode ser uma nova etapa. Pode representar o melhor ou a pior fase da sua vida. E isso só depende de você. Eu sou Carla Zagoro, sou médica, trabalho nas áreas de nutrologia, medicina do esporte e de reposição hormonal. E semanalmente nós estaremos aqui conversando sobre assuntos referentes ao incrível universo feminino. E se você quer, como eu, ter uma vida acima da média, clica aqui e começa a me seguir, porque toda semana nós vamos ter vídeos novos sobre como os hormônios podem deixar a nossa vida incrível. A menopausa, em geral, nas mulheres brasileiras, ocorre na média dos 51 anos de idade. Do ponto de vista clínico, ela é definida como um ano sem menstruações. Porém, muito antes da parada, da última menstruação, as mulheres já começam a sentir sinais e sintomas referentes à perda da capacidade dos ovários de produzir de forma adequada hormônios que são essenciais para a nossa vida. Estradiol, progesterona e testosterona são os hormônios cuja responsabilidade principal de produção na mulher é pelos ovários. E muito antes da menopausa propriamente diagnosticada, aquela mulher já tem a perda da quantidade adequada desses hormônios ao longo dos anos. Os hormônios ovarianos, em geral, perdem a sua capacidade de produção numa escala. O primeiro hormônio que para de ser produzido na mulher, às vezes 10 anos antes da menopausa propriamente dita, é a progesterona. E é aí que as alterações naquela mulher começam a surgir, lenta e progressivamente. Labilidade emocional, mudanças repentinas de humor, mau humor constante, perda da capacidade de concentração e sono de má qualidade, em geral, são os primeiros sintomas. Outro hormônio que também perde a sua produção de forma adequada muito antes daquela última menstruação é a testosterona. A testosterona é um hormônio vital para homens e mulheres. Massa muscular, massa óssea, energia, vitalidade, libido, capacidade de raciocínio, memória, oxigenação dos tecidos, produção e qualidade dos fios de cabelo, qualidade da pele, são apenas algumas das responsabilidades desse hormônio incrivelmente importante para as mulheres. E não é à toa que muito antes da última menstruação existe já um acúmulo facilitado de gordura, especialmente na região abdominal, mas em qualquer área do corpo. O acúmulo de peso, de gordura, fica muito facilitado nas mulheres. E isso já é muito antes da menopausa e não está associado com a sua ingesta. É realmente uma alteração, um desequilíbrio hormonal que está favorecendo este processo, esta alteração metabólica no seu organismo. E às vezes, até um alface pode lhe engordar. Então aquela mulher já não tem mais energia, já não tem mais libido,
mau humor constante, está sempre cansada, não consegue render no seu trabalho, memória muito fragilizada, raciocínio lento, acúmulo de gordura no corpo, incrivelmente na região do abdômen e da cintura, já não produz massa muscular de forma adequada e mesmo aquelas que praticam atividade física não têm sucesso em seus resultados. Não adianta você ficar horas praticando exercício, mesmo que intensamente, se você não tiver hormônios para produzir os seus músculos. Quem produz os músculos são os hormônios. Eles são a base da construção muscular. Todos os outros processos apenas vão favorecer esse estímulo, mas a responsabilidade principal é hormonal. E se você estiver num período prévio à menopausa, ou mesmo já tiver entrado nessa fase, você não tem hormônios que façam com que a sua produção muscular seja adequada. Então esqueça. Primeiro você precisa corrigir o que está em falta, para depois buscar os seus resultados. Mas então, esta mulher já tem todas essas alterações, mas ainda menstrua. Por que isso ocorre? Porque existe ainda um hormônio que se chama estradiol, que é o último hormônio que o ovário deixa de produzir. E a menstruação, muitas vezes, ocorre basicamente pela presença deste último hormônio, que às vezes também já não é suficiente, não é mais a quantidade ideal, mas ele ainda é produzido. E, em geral, é o último que o ovário para de produzir. E isso ocorre, em média, em torno dos 51 anos de idade, quando, então, a mulher entra na falência completa. Mas se você esperar por este momento, se você aguardar por um diagnóstico médico, clínico ou mesmo laboratorial de menopausa, já vão ter se passado muitos anos aonde a insuficiência dos seus hormônios já desencadeou uma série de processos negativos no seu organismo. A menopausa é um processo natural, é um processo clínico pelo qual todas as mulheres irão passar. Agora, o fato de ser natural não significa que não traga consequências incrivelmente prejudiciais ao longo do tempo. Todas as mulheres que estão na menopausa e que não corrigem os seus hormônios de forma apropriada irão obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde na vida, desenvolver, por exemplo, osteopenia, perda e degradação da massa óssea e muscular, osteoporose, sem falar em outras alterações que estão diretamente relacionadas à perda, não apenas do estradiol, mas da testosterona e da progesterona. Então, muito antes de se preocupar com o processo reprodutivo, a falência dos hormônios na mulher traz consequências terríveis do ponto de vista de qualidade de vida e também aumenta a chance do desenvolvimento de doenças. Diabetes mellitus, tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e todas as doenças cardíacas de origem não genética ficam incrivelmente ampliadas quando a mulher não tem os seus hormônios de forma adequada ao longo de um período de tempo. A correção da menopausa vai depender realmente da sua necessidade, das suas indicações clínicas. Mas, de uma maneira geral, nós precisamos devolver ao seu corpo
aquilo que hoje ele já não tem mais a capacidade natural de produzir. Em geral, as mulheres ou os profissionais de saúde se preocupam em corrigir a menopausa baseado nos sintomas e sinais mais emergenciais que surgem logo após a parada completa da produção de hormônios, como, por exemplo, os calorões, a sudorese excessiva, em geral que ocorrem à noite. Porém, esses sinais e sintomas, embora sejam extremamente desagradáveis, são os que menos trazem consequências para o organismo. Deficiência de memória, perda de raciocínio, perda de energia, perda de libido, são as alterações clínicas que mais comprometem a qualidade de vida daquela mulher, que entra num processo de degeneração cerebral ao longo do tempo. E se você quer conhecer melhor as funções da testosterona na ação cerebral, clica aqui no card que eu tenho um vídeo só sobre isso. A menopausa pode ser, portanto, um período terrível, aonde já não há mais energia, já não há mais vontade de fazer novos projetos, ansiedade, depressão, em geral, estão diretamente relacionados às mulheres nessa fase da vida. Mas ele não precisa ser assim. Este momento pode ser incrível. Imagine você já com uma estabilidade financeira num momento de vida onde seus filhos ou a sua família já teve um processo natural de evolução e você corrigindo seus hormônios e tendo seus níveis hormonais incrivelmente adequados. Esta pode ser, sim, a melhor fase da sua vida, mas depende apenas de você. E se você está passando por esse período e tem alguma dessas alterações, comenta aqui para mim, para eu saber como você está se sentindo hoje.